pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Juliano e nós estamos nos encaminhando para a aula 4 de Geografia. Vejam quanto conteúdo nós já tivemos nesses últimos dias. Eu espero que vocês estejam em casa, se cuidando, se preservando, para que em breve, no nosso retorno às aulas, tudo esteja bem conosco, ok? Vamos lá. Eu vou começar a aula por uma revisão do conteúdo que nós já aprendemos na aula 3. Vamos lá? Então, ali na tela vocês devem estar vendo informações que nós discutimos na aula anterior. Vejam, eu falei um pouco sobre esse conceito de um espaço que está dentro do outro. Vejam, a cidade é composta por bairros, os bairros são compostos por quarteirões de ruas, e eu coloquei ali algumas imagens. Percebam, eu tenho a cidade, eu tenho os quarteirões e tenho a rua. Isso pode ser percebido da seguinte maneira: a rua, ela está dentro dos quarteirões. Os quarteirões formam os bairros, que por sua vez formam as cidades. São conceitos simples, mas são importantíssimos para iniciar o nosso estudo de geografia. Vamos lá, vamos continuar? Continuando a nossa revisão, eu separei algumas imagens. Olhem ali. Na cidade, temos diversos espaços que são chamados de pontos de referência. Lembram que nós discutimos o que seriam esses pontos de referência e a importância que eles têm para a nossa localização? Eu tenho certeza que vocês fazem um uso cotidiano dessas informações. Vejam, eu havia falado que a catedral, que fica na Praça Tiradentes, é um importante ponto de referência no centro de Curitiba. Eu também falei que o quartel é um importante ponto de referência no bairro do Pinheirinho. E também da Praça dos Menonitas, no Boqueirão. Vejam, são 3 pontos de referência reconhecidos. Eu tenho certeza que alguns desses aqui são reconhecidos por vocês, pela proximidade, talvez porque vocês morem perto desses lugares. Vamos continuar. Além desses pontos de referência que são reconhecidos por grande parte da população, nós também temos pontos de referência que são comuns. Vejam, uma casa amarela que fica na esquina da sua rua é um ponto de referência. Um posto de gasolina, um posto de combustível, também é um ponto de referência. E eles são importantes porque eles nos ajudam a localizar um determinado endereço. Mas quando que isso é solicitado a nós? Vamos ver um exemplo? Olhem ali, eu tenho 2 personagens, a gente já leu esse texto. Eu tenho uma atendente de uma pizzaria e uma senhora. A senhora está ligando para pedir uma pizza, lembram? Esse texto já foi lido por nós. E em dado momento, a atendente questiona: existe algum ponto de referência? E a senhora fala: ah, sim, fica ao lado do posto de saúde. Um posto de saúde em uma rua específica da cidade pode ser um ponto de referência, pois vai facilitar a localização, a entrega desse pedido, certo? Agora, nós vamos encaminhar para um momento de correção. Recordam que eu havia solicitado que vocês resolvessem um exercício? Então, precisamos corrigi-lo. Vamos lá. Esse exercício é um exercício de escrita. Ele pedia para que vocês completassem algumas palavras com algumas letras específicas. Nós já havíamos completado as palavras praça, espaço e passeio. Uma com cedilha, uma com S e uma com 2 S's. A com cedilha é praça. A com S é espaço. Vejam que a sílaba inicial começa com es, com a letra E. A sílaba começa com a letra E, a sílaba es. Vejam também a palavra passeio com 2 S's. Então, eu pedi para que vocês completassem outras palavras que tenham uma escrita parecida com estas. Vamos verificar. Eu trouxe algumas imagens para vocês. A primeira imagem, ali tem uma água na rua, E tem a palavra que tem a sílaba po ou pó e termina com A.
Na segunda palavra, ela tem a inicial e termina com porte. E tem uma imagem de uns corredores, alguns atletas ali, não é mesmo? A última palavra, eu tenho uma via, né? Com automóveis, veículos, e a sílaba e começa com pá e termina com arela. Conseguiram resolver em casa? Vamos lá ver se vocês acertaram. A primeira palavra, a própria imagem diz, é uma poça. Então eu tenho cedilha para formar essa palavra. A segunda é esporte. Percebam que os atletas estão praticando um esporte. E ela é parecida com espaço, ó, porque tem a mesma sílaba inicial, espaço, esporte. Depois eu tenho a palavra passarela. Vejam naquele espaço ali, no qual utilizamos para passar uma via de um lado ao outro, esse lugar é chamado de passarela. E ela tem uma escrita parecida com passeio, não é mesmo? Olha, eu tenho duas vezes a letra S. Passarela, lembra passeio, não é? É o lugar da passagem. Olhem como uma coisa está relacionada à outra. Então, vocês vão perceber que as palavras elas são formadas de acordo com uma determinada origem. Elas têm uma relação em comum entre si. Mas vamos continuar. Espero que vocês tenham acertado. Hoje, na aula 4 de Geografia, nós vamos aprender sobre as funções e características dos bairros. Então, cada bairro tem uma função, uma característica específica, e vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Também vimos um breve histórico de alguns bairros da cidade. Vimos não, perdão, vamos ver ainda. Vamos ver um breve histórico de alguns bairros da cidade. Vamos conhecer algumas características dos principais bairros da nossa cidade. Vejam que nossa cidade tem mais de 70 bairros. Nós vamos falar de alguns. Também vamos ver o conceito de área comercial, industrial e residencial. O que seriam esses conceitos? O que seria, professor, o que é residencial? O que é um bairro residencial? Um bairro industrial? Vamos falar sobre isso, certo? Vamos lá? Para iniciar, eu trouxe um poema. Vejam, um poema que fala um pouco de bairro. Eu separei aqui um autor, Paulo Leminski. Vamos ler o poema comigo. Dois loucos no bairro. Um passa os dias chutando postes para ver se acendem. O outro, às noites, apagando palavras contra um papel branco. Todo bairro tem um louco que o bairro trata bem. Só falta mais um pouco para eu ser tratado também. Paulo Leminski. Paulo Leminski é um poeta curitibano. Olhem só, o que será que ele quis dizer com esse último verso do poema? Olha, para eu ser tratado também. Será que ele está questionando se ele está sendo tratado, se ele falta pouco para ele ser tratado bem ou ser tratado como um louco? Vejam que o poema foi sugestivo, está falando que todo bairro tem um louco. Será que no bairro de vocês tem uma pessoa que é considerada louca? Interessante, não é mesmo? Mas vamos começar a falar do bairro. Elementos do bairro. Quais elementos predominam nos bairros? Quais são esses elementos? Vamos lá. Ao observar diversos espaços de um bairro, você pode perceber alguns elementos. Por exemplo, diversos estilos de moradias, diferentes tipos de comércios, indústrias, ruas e outros que tornam os espaços de um bairro semelhantes ou diferentes entre si. Concordam? Acredito que sim, né? Os bairros são bem diferentes uns dos outros. Vejam, quando você vai visitar um parente, um amigo, enfim, você sempre verifica uma diferença. Talvez você está saindo do seu local, né, do seu bairro, vai à casa de alguém e percebe, nossa, como esse bairro é diferente do meu. Continuando, eu separei algumas imagens. Vejam, a primeira imagem ali na esquerda da tela, eu tenho a imagem do bairro da SIC. Conhecem esse bairro? Alguns de vocês moram aí, com certeza.
A SIC é um bairro muito populoso, é um bairro extenso da nossa cidade. Vejam ali as características que estão presentes na imagem. Percebam como é muito peculiar a imagem relacionada à SIC. Ela, além de ter um aglomerado de muitas construções, algumas delas chamam a atenção. A gente já vai falar um pouco mais da SIC, mas uma coisa chama muito a atenção no nome da cidade. Vejam, a cidade tem um nome que é uma sigla, SIC, mas ela significa Cidade Industrial de Curitiba. O próprio nome já é bem sugestivo, uma cidade industrial. Vejam como isso pode nos trazer algum tipo de significado. Um bairro que é formado em grande parte por indústrias. Não é interessante isso? Uma outra imagem ali que eu trouxe é a Rua Tefé, no bairro Bom Retiro. Conhecem esse espaço da cidade? A Rua Tefé é uma rua comercial no bairro do Bom Retiro, aqui em Curitiba. Ela tem uma peculiaridade. Nessa rua existem muitas lojas, mas essas lojas vendem principalmente calçados. Olhem que interessante, uma rua onde as lojas são predominantemente lojas que vendem calçados. É muito interessante isso. A última imagem lá, o bairro Moçungue, de Curitiba. Percebam as construções, os prédios, que altos são esses prédios, não é mesmo? Então, a gente conseguiu perceber algumas diferenças entre essas três imagens. Vamos analisar. Então, percebam, o primeiro bairro ali que nós estamos verificando é a SIC. Olhem a figura que está representando esse bairro. Vocês já devem ter visto nos livros didáticos de vocês, ou mesmo em algum informativo, o que representa essa imagem. Aquelas chaminés, aquele espaço, aquele telhado bem singular. Eu tenho ali, na segunda imagem, ali, um carrinho de supermercado. O que será que relação que essa imagem tem com o bairro que nós havíamos falado há pouco? Na terceira imagem temos casas, prédios. Podemos pensar o seguinte, pessoal. Na SIC, que é a Cidade Industrial de Curitiba, temos uma predominância de fábricas, indústrias. Então, aquela imagem está relacionada a indústrias. No segundo bairro, que não é o bairro propriamente dito, é a Rua Tefé, mas que fica no bairro Bom Retiro, mas a gente poderia, por exemplo, estar pensando no centro da nossa cidade. O centro da nossa cidade ele é predominantemente comercial. Poucas pessoas moram no centro. Então, é uma área comercial da cidade. Por último, nós temos o bairro Moçungue, que é representado ali para aquela imagem da casa, dos prédios, um bairro extremamente residencial, ou seja, as pessoas vivem, moram nesse lugar. Perceberam as características dos bairros? Não necessariamente não significa que na SIC as pessoas não vivam, não morem na SIC. Apenas estamos dizendo que o bairro tem essa característica. A mesma coisa na Rua Tefé. Pode ser que tenha alguma casa na Rua Tefé. No centro, algumas pessoas moram no centro. Mas, nesse espaço, temos principalmente algumas lojas. E, por último, temos também um bairro residencial. Foi exemplificado ali com o Moçungue. Ok? Vamos continuar. As funções e as características dos bairros. A história, a cultura e as atividades de sua população formam as principais características de um bairro. Ao longo do tempo, o bairro vai se desenvolvendo como consequência do convívio entre as pessoas, da necessidade de novas construções e da integração de novas atividades a esse espaço. Desse modo, vai adquirindo funções que podem variar de acordo com as modificações que vão acontecendo. Lembram que lá na nossa aula inicial falamos a geografia estuda a relação do homem com o espaço em que vive. E
Lógico, a geografia vai estudar a relação do homem do seu espaço mais próximo, que é o bairro. Aqui temos duas imagens. Temos a foto de uma casa, uma moradia, né? Uma casa de madeira. E ao lado temos as grandes construções, prédios muito altos. E as duas imagens estão relacionadas, ou elas representam o mesmo bairro. As fotos representam o mesmo bairro, o bairro Moçungue. Vejam como as paisagens vão mudando com o tempo. O Moçungue, anteriormente, há uns anos atrás, talvez há mais de 3 décadas, ele tinha poucos prédios. Com o passar dos anos, a necessidade faz com que o homem precise construir prédios altos para que as pessoas tenham acesso à moradia. Ou seja, é muito mais fácil em um terreno eu construir um prédio ou uma casa. Obviamente que uma casa. Mas se eu quero que nesse espaço morem mais pessoas, eu vou construir um prédio, certo? Essa é a relação. Conforme os anos vão passando, eu preciso usar o meu espaço de uma maneira mais sábia. Eu preciso acomodar uma quantidade maior de pessoas. Por isso, essa mudança na paisagem. Então, as casas vão ficando de lado e vão surgindo prédios. Eu tenho certeza que nos bairros de vocês surgem a todo momento condomínios ou mesmo sobrados que usam um espaço menor. Talvez vocês já tenham reparado que uma casa é vendida e, posteriormente, nesse mesmo espaço são construídos 3 sobrados no mesmo lugar, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já devem ter verificado isso. Continuando. Lembra que eu havia falado que iríamos conversar um pouco de algumas características de determinados bairros. Não vou citar todos. O primeiro bairro que eu vou citar aqui, vou falar um pouco, é o bairro Alto, em Curitiba. Olhe as curiosidades sobre esse lugar. O bairro, predominantemente residencial, de acordo com historiadores, foi o primeiro local de refúgio dos colonizadores portugueses. O Parque Histórico da Vilinha, inaugurado em 1972, é um dos símbolos do bairro e marca o local de fundação da vila, que deu origem à capital paranaense. Vocês sabiam disso? O bairro Alto foi o primeiro lugar que foi habitado pelos colonizadores em Curitiba. E é uma coisa curiosa, né? Porque normalmente a gente pensa que a cidade começou ali pelo centro histórico. Então, os historiadores nos trazem essas informações que são muito ricas. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, olhem como que começou aquele texto. Fala ali que o bairro Alto é predominantemente residencial, ou seja, neste bairro há uma grande quantidade de casas. Continuando. Santa Felicidade. Quem já ouviu falar desse bairro? Um bairro lindíssimo aqui da nossa cidade. Santa Felicidade. Preserva muito da cultura trazida pelos imigrantes italianos a Curitiba. A região era a antiga colônia Santa Felicidade, formada por núcleos coloniais de imigrantes, principalmente italianos. Parte das terras foi doada por Dona Felicidade Borges aos imigrantes. No bairro destacam-se os grandes comércios e restaurantes. Todo mundo deve ter ouvido falar daqueles restaurantes que existem em Santa Felicidade, não é mesmo? Então, são restaurantes de comida italiana, em sua maioria. E ele traz uma característica, então. Ele pode ser um bairro comercial, se ele tem restaurantes, ele é comercial. Mas isso significa que lá não moram pessoas? Claro que não. Muitas pessoas moram nesse bairro. Só que ele tem essa característica de ser um bairro comercial. O Boqueirão. Quem mora no Boqueirão aí? Vamos lá. O Boqueirão é um bairro da nossa cidade e está situado na região sudoeste do município. A economia da região é variada, porém com uma concentração de indústrias metalúrgicas e comércio de tecidos, fixado principalmente na Rua Blazorne. Alguém já ouviu falar dessa Rua Blazorne no Boqueirão? Então, olha que peculiaridade
Que coisa interessante. O bairro Boqueirão, ele é residencial, mas nele existe essa rua específica onde há uma grande quantidade de comércios de tecidos. Então, por exemplo, as pessoas, as costureiras, as pessoas que trabalham com moda, fazem roupas, elas vão fazer compras nesse lugar, nessa rua que fica no Boqueirão. Então, sabemos que o Boqueirão ele é um bairro residencial, mas com características comerciais. E ali ele ainda cita que, nesse caso, o bairro também tem a presença de algumas metalúrgicas, que são indústrias, fábricas, não é? Que vão fazer algum tipo de produto. O bairro Tatuquara. De novo, vou perguntar, quem aí é do Tatuquara? O bairro é um bairro residencial da capital. A palavra Tatuquara é um termo tupi, ou seja, indígena, que significa toca de tatu, através da junção dos termos tatu e quara, toca. Nesse importante bairro fica a central de abastecimento inaugurada em 8 de agosto de 1976. Então aí, olha, já vão décadas de construção da inauguração da central de abastecimento. Vejam, olha quanta importância não tem esse lugar, que é a central de abastecimento, para o bairro Tatuquara. Conseguem relacionar? Quanta passagem de caminhões não existe nesse bairro? Vocês que moram podem falar muito sobre esse local e as características desse bairro, não é mesmo? Continuando, vamos voltar a falar um pouco da SIC. A Cidade Industrial de Curitiba é o maior bairro da cidade em área geográfica. Nele está sediado o Distrito Industrial, concebido na década de 1970, como indutor do desenvolvimento industrial do município. Estão percebendo que uma coisa em comum, as datas de inauguração desses bairros, ou seja, há 4 décadas a cidade foi crescendo e tomando uma proporção enorme, não é mesmo? Então a SIC, ela foi inaugurada ali nessa década, na década de 70. Relativamente, dentro da história, né, da cidade, é pouco tempo, uma cidade que já tem mais de 300 anos. Mas ela já tem uma história grande, a história desse bairro, né? Mudanças no espaço. Por que é interessante pensar nessas mudanças do espaço? A SIC mesmo vai nos fazer refletir sobre essas mudanças que ocorrem em determinados espaços. Vamos ler juntos aqui o texto. Curiosamente, o bairro Rebouças estava ligado à industrialização da cidade, pois até a criação da SIC, no início da década de 1970, era ali o antigo setor industrial, com as principais indústrias de Curitiba. Olhem que legal! Então, era as indústrias que hoje estão na SIC, antigamente ficavam em outro local da cidade, que era no bairro Rebouças, muito próximo ao centro aqui de Curitiba. Estas empresas se localizavam ali pela facilidade do transporte, já que estavam próximas da estação ferroviária. Uma possível explicação para a mudança seria o crescimento da cidade, pois o bairro estava muito próximo ao centro, o que comprometeria a sua urbanização. Conseguiram compreender o que está falando ali no texto? Vejam, antigamente a área industrial da cidade ficava no bairro Rebouças. O bairro Rebouças, para quem conhece, fica muito próximo ao centro. A cidade está crescendo, foi crescendo, e com esse crescimento, ter indústrias muito próximas da região central seria um problema. Vejam como é que aconteceria o transporte, a chegada de mercadoria nesses lugares. Seria muito difícil. O afastamento foi necessário. Então, foi criada a área industrial de Curitiba, que é a SIC, certo? Ali eu também deixei bem claro ali a estação ferroviária, a antiga estação ferroviária, onde hoje é o shopping estação,
Não é legal? Olha a mudança de paisagem. Vocês conseguem perceber, além das cores estarem em preto e branco na primeira imagem e na segunda imagem colorida, a imagem está colorida, a presença daqueles veículos antigos, né, chama bastante atenção. Continuando ali, então, está falando um pouco de como era o bairro Rebouças ali no início do século XX e como ele está hoje em 2020. Perceberam a mudança na imagem? Aqui, como era a SIC em sua criação no ano de 1973 e como está a SIC hoje em 2020. Como mudou essa paisagem, não é mesmo? Aqui eu trouxe o mapa para mostrar e exemplificar. Tudo que está ao lado esquerdo é a cidade... Aliás, perdão. As fotos são todas da SIC, da Cidade Industrial de Curitiba. Vejam que ali tem uma marcação no mapa de Curitiba de onde se localiza esse bairro. Percebam a distância desse bairro para o centro, ali especificamente o bairro Rebouças. Não ficou bem distante? Então a nova cidade industrial de Curitiba, né, a nova área industrial de Curitiba ficou bem distante do centro. O bairro Rebouças, que está ali bem naquele círculo menor, é bem distante da SIC. Estão verificando? Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos lá? Primeiro a gente não precisa pegar o caderno, a gente vai fazer exercícios mentais, conforme a gente tem feito nas últimas aulas. Mas ao final da aula vocês vão precisar do caderno. Ali, número 1. Que elemento não faz parte deste espaço? Pensem, eu trouxe algumas palavras e eu quero que vocês me digam qual dessas palavras é o elemento que não faz parte daquela imagem ali. Ruas, árvores, indústrias, automóveis, prédios para moradias ou uma chaminé. Qual elemento não faz parte? Vocês não estão enxergando naquela imagem. Pensaram aí? Quem respondeu prédios para moradias acertou. Vejam, essa foto é uma imagem da SIC. E ali, nessa imagem especificamente, nesta imagem, eu não estou falando de toda a SIC, não há prédios para moradias. Existem vários outros elementos, mas prédios, construções onde as pessoas moram, não. Outro exercício, outra proposta. Qual figura representa um bairro residencial da cidade? A figura A é a imagem que vocês já tinham visto no exercício anterior. Vejam telhados, grandes construções, tem a chaminé ali, né? Na figura B eu tenho várias quadras, um bairro, muitas casas, né? A figura C eu tenho algumas lojas, né? Uma rua com até uma concentração de pessoas ali. Então, a pergunta é, qual figura representa um bairro residencial, ou seja, um lugar onde as pessoas moram? Conseguiram pensar aí? Quem respondeu a letra B acertou. Ali na imagem da letra B, eu tenho casas, eu tenho um bairro extremamente residencial, porque eu tenho várias construções, moradias. Vamos continuar. Aponte a característica de cada espaço. De novo, tenho 3 imagens, só que agora, mais à direita da tela, eu tenho as 3 palavras com as características desses espaços. Residencial, industrial e comercial. Vamos lá. A primeira palavra, é residencial. Está escrito ali, a palavra residencial. A palavra residencial é uma característica de qual dessas 3 imagens? Será que é a primeira, a segunda ou a terceira? Pensaram? Quem respondeu que é a segunda imagem, acertou. A segunda imagem nos mostra um bairro residencial. Agora, a segunda palavra é industrial. Qual será das 2 imagens que restaram que nos mostra um bairro industrial? O primeiro, né? A primeira imagem, ela é industrial. Lembram que aquela imagem representa o bairro da SIC, não é mesmo? E sobrou
uma única imagem. Por que será que ela seria comercial? Porque eu tenho ali lojas. É uma imagem do centro de Curitiba. O centro de Curitiba é um bairro comercial da nossa cidade. É ali que eu tenho uma grande concentração de lojas. O exercício 4. Relacione. O bairro alto é predominantemente. Agora eu tenho que, como se fosse, eu faria uma continuação dessa frase. Eu teria que completar essa frase. Vejam, o bairro alto é predominantemente comercial, residencial ou industrial. Eu quero que vocês completem, mas completem mentalmente. Qual será que é a característica do bairro alto? Pensaram? O bairro alto é residencial. É um bairro onde que tem uma grande quantidade de residências, de moradias. Ok? Vamos continuar. Um bairro que possui comércios de tecidos, metalúrgicas e muitas residências é o... Lembram que eu havia falado? E um bairro da nossa cidade, daqueles que nós conhecemos um pouco mais nessa aula, ele tem metalúrgicas e também tem comércio de tecidos. Qual será? Será que é o Tatuquara? Será que é o Boqueirão? Ou será que é o Santa Felicidade? Qual bairro é esse que tem mais metalúrgicas e comércio de tecidos? Vamos ver se você acertou? Boqueirão. O Boqueirão é um bairro que tem essa grande quantidade de lojas de tecidos, mas ele é um bairro residencial também. Letra C. A Central de Abastecimento de Curitiba, localizada no Tatuquara, é responsável pela organização da comercialização de... Pensem aí. No Tatuquara nós temos a Central de Abastecimento. Essa Central de Abastecimento é responsável pela organização da comercialização de... Será que é móveis, alimentos ou produtos industrializados? Pensaram aí? Vamos ver se vocês acertaram. Alimentos. Então, a Ceasa é responsável por essa distribuição e organização de alimentos, certo? Agora, pessoal, nós vamos escrever. Agora sim, eu quero que vocês peguem uma folha do caderno de vocês, uma caneta, preencham a data que vocês estão assistindo essa aula e depois coloquem lá, aula 4 de Geografia. Espero que vocês façam isso, eu vou dar 1 minuto para vocês. Copiaram? Então, vamos lá. Eu tenho um exercício ali. Copie e complete. É um exercício simples de escrita. Vamos lá. Letra A. Em uma, eu tenho uma imagem e um espaço. Com muitas, uma outra imagem, um espaço. Temos uma boa prestação de serviços. Eu quero que vocês pensem na imagem que vocês estão visualizando. Eu tenho uma via na primeira imagem, construções. Será que essa imagem está representando que palavra? Na segunda imagem, eu também tenho uma via, tenho automóveis, mas eu tenho construções específicas da cidade. Pensem naquelas características: comercial, residencial, industrial. Vocês vão ter que completar com palavras simples. Eu vou dar 2 minutos para vocês copiarem e daí responderem essas questões em casa.
Ok? Espero que tenham copiado. Agora vamos continuar. Letra B, pessoal. Em um bairro com muitas, eu tenho algumas imagens e um espaço. Há muita geração de, mais um espaço e outra imagem. As duas primeiras imagens nos mostram o quê? Temos trabalhadores, temos uma empresa ali. O que será que está representando essas imagens? Lembrem lá das características: residencial, comercial, industrial. A palavra está relacionada a essas características. E também na última imagem eu tenho um trabalhador com uma carteira de trabalho. O que será que está representando essa figura, essa imagem? Então eu vou dar mais 2 minutos para vocês copiarem este exercício e já voltamos. Certo, copiaram? Vamos continuar. Agora, para vocês, que são os alunos que estão escrevendo bem, que gostariam de escrever um texto, eu tenho uma proposta. Vamos lá. Você irá escrever um texto sobre o seu bairro. Eu coloquei algumas perguntas que vão dar
uma sugestão do que você vai poder escrever nesse texto, certo? Vamos ler e eu dou um tempo para vocês. Como são as ruas do seu bairro, como são as casas, existem comércios ou fábricas, seu bairro fica próximo a um parque ou outro ponto turístico. Existe algo que precise melhorar em seu bairro? Coloquem lá o título, Meu Bairro. Eu vou dar agora alguns minutos para vocês copiarem essas questões que vão ajudar você a escrever o seu texto. Espero que vocês tenham conseguido copiar. Se não conseguiram, não tem problema, vocês podem assistir os vídeos também. Mas vejam, o que eu gostaria é que vocês escrevessem esse texto e enviassem para as professoras de vocês. Vocês podem enviar por áudio, pelo WhatsApp, como vocês quiserem. Se quiserem tirar fotos também desses textos. Se vocês enviarem e as professoras nos passarem esses textos, poderemos, quem sabe, lê-los aqui. Eu espero que vocês produzam. De qualquer forma, estamos terminando a nossa aula. Continuem se cuidando e nos vemos na sequência. Até lá, pessoal. Tchau!